Olá, tudo bem? Como vai você? Estamos mais uma vez aqui pela graça de Deus, para nós termos mais um momento em que nós vamos ouvir a palavra de Deus, ouvir uma mensagem cantada, falada, que eu tenho certeza que mais uma vez vai falar ao seu coração. Então eu espero que você aproveite esse momento, que o Espírito Santo esteja do seu lado, tocando o seu coração e falando da sua mente, para que você entenda mais uma vez, nesta semana, a mensagem de Deus para você. Que bom, irmãos, são essas reuniões de quartas-feiras. Reunião de oração. Reunião onde nós podemos abrir os corações e falar com Deus, agradecendo. Eu quero aqui dar um rápido testemunho. Nós viemos apresentar umas fotos lá da construção do nosso pequeno salão lá em Serra Azul, mas o tempo já está um pouco avançado. Vamos deixar para outro dia. Mas quero dizer que no próximo sábado nós teremos a primeira reunião. Amém. Estaremos ali reunindo com aquelas famílias adventistas, alguns afastados, mas estão ansiosos para esse dia, para esse sábado tão especial, que é o sábado, dia 23 de julho, que vai entrar na história do calendário de Deus. Amém. Amém? E o meu agradecimento aos queridos irmãos dessa igreja, que no dia 18 de junho estiveram ali em Serra Azul, distribuindo livros, e pode ter certeza, irmãos, os frutos virão. Amém. Eu não poderia deixar de dar um testemunho de um livramento que aconteceu comigo hoje. Eu e o irmão Ivan, ou o irmão Ivan e eu, estamos ali fazendo a reforma, e hoje eu estava usando uma esmerilhadeira com um disco de corte de madeira. Ela travou, deu um tranco, ela saiu das minhas mãos, e aquele disco passou abaixo da minha cinta e quase cortou toda a calça jeans. E eu não tive nenhum arranhão. Amém. Deus seja louvado. Amém. Deus seja glorificado por esse livramento. Eu quero de coração agradecer a Deus. Amém. Irmãos, quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós lemos a Bíblia, é Deus falando conosco. Nós já falamos com Deus, não é? Agora vamos deixar que Deus fale conosco, estudando a sua santa palavra. Mas antes vamos fazer uma oração. Feche teus olhos. Agradecemos-te, Senhor, por estarmos aqui. Amém. Pela vida, pela saúde, pelo livramento que o Senhor tem dispensado a cada um dos teus filhos. Amém. O Senhor tem realizado milagres, Senhor. Portanto, nós louvamos o teu santo nome. Amém. E neste momento de estudo da tua palavra, que teu Santo Espírito venha nos falar de uma maneira poderosa e maravilhosa. Amém. Fala-nos, Senhor. Queremos ouvir os teus conselhos. Amém. Em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, é que oramos. Amém. Amém. Queridos irmãos, hoje nós vamos meditar num tema muito importante, que nós demos o título Os Três Homens da Bíblia. Os Três Homens da Bíblia. Quem seriam esses três homens da Bíblia? Seria Abraão, Isaac e Jacó? Não. Esses três homens da Bíblia, eles povoam o nosso planeta. E Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele menciona esses três tipos de homens. E nós vamos ver, irmãos, que grupo nós vamos nos enquadrar. Ok? Então, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios 2, versículo 14. Nós vamos rapidinho, porque não gostamos de passar do horário. 1 Coríntios 2,14, nós vamos descobrir aqui o primeiro homem que é mencionado na Bíblia. Homem no sentido genérico. Não é? Que é isso? Homem e mulher. Homem e mulher.
Então vamos ver como que a Bíblia identifica esse primeiro homem. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Bem, já identificamos o primeiro homem da Bíblia mencionado aqui por Paulo. Qual é o nome que Paulo dá a esse homem? Homem natural. O que é o homem natural? O homem natural é aquele que nasceu uma vez. Nasceu do relacionamento do homem e mulher. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, Jesus disse a Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode entrar onde? No reino dos céus. Então o homem natural, ele não nasceu do Espírito Santo. Ele nasceu uma vez. E para entrarmos no céu, irmãos, temos que nascer duas vezes. Nascer da água e nascer do Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos, o homem natural, as suas inclinações, o seu coração estão voltados somente para as coisas desse mundo. Nada ele entende do Espírito Santo. E não adianta argumentar com ele a respeito da Bíblia, a respeito das coisas de Deus, porque isso para ele é loucura, é loucura. Ele não entende. Ele não entende por que devolvemos o dízimo, por que guardamos o sábado, por que não bebemos bebidas alcoólicas, por que não fumamos, por que não vamos em certos tipos de festas, em algumas reuniões. O homem natural não entende disso. Não entende porque não comemos carne de porco, porque é prejudicial à nossa saúde. Isso tudo para o homem natural é loucura. Ele não entende as coisas do Espírito Santo. Agora, queridos irmãos, o homem natural não adianta argumentar com ele. O que precisamos fazer então é orar por ele, para que ele abra o coração à voz do Espírito Santo. Paulo, em 1 Coríntios 1,18, diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Olha aqui, irmãos, para o homem natural, cruz, sangue de Cristo, salvação, vida eterna, céu, anjos, é loucura. Ele não entende as coisas do Espírito Santo. Talvez você já teve ou tenha algum professor que acredita na teoria da evolução. Como argumentar com um professor que não crê em Deus, que crê no evolucionismo? Certa vez Moody, o grande evangelista Moody, em uma conferência para centenas e centenas de pessoas, ao terminar o sermão, ele estava na porta do salão, cumprimentando as pessoas. Se aproximou dele um grande cientista que foi ali assistir o culto. E disse assim: Dr. Moody, eu tenho aqui 20 questões para lhe apresentar. Se o senhor me responder essas 20 questões, eu vou crer em Deus. Ora, Moody não entendia nada de ciência. Moody disse assim: pois não, professor, eu lhe faço um desafio. Eu quero que você vá para a tua casa agora, que você leia alguns versos da Bíblia, que você ore, e amanhã você volta que eu vou lhe responder. Moody, ao terminar aquela reunião, ele reuniu a igreja, e Moody passou aquela noite toda orando em favor daquele cientista. No outro dia, aquele cientista chegou, diz assim: Pastor Moody,
já está tudo resolvido. O Senhor não precisa me responder nada. Fui para casa, li a Bíblia, orei, e Deus me respondeu todos os questionamentos que eu tinha. Amém. Queridos irmãos, somente o Espírito Santo de Deus para transformar a vida do homem natural, do homem que vive no pecado, Queridos irmãos, quando nós vamos aqui em Romanos capítulo 1, é um texto, Romanos capítulo 1, é um texto que nós, hoje, ao ler esse texto, algumas pessoas têm até receio, mas está na Bíblia e temos que primeiro capítulo de Romanos, capítulo 1, 18 a 27. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Irmãos, Deus tem se manifestado na vida de todas as pessoas. Todas as pessoas têm oportunidades de ser tocados, convidados por Deus para tomar uma decisão ao lado do Criador. Agora o versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, o quê? Indesculpáveis. Irmãos, não existe desculpa. O homem muitas vezes tenta justificar os seus erros, tenta justificar os pecados, mas pecados não se justificam. Pecado se paga e Cristo pagou na cruz do Calvário. A Bíblia está dizendo que todas as pessoas são indesculpáveis. Não adianta arrumar desculpa, porque ela não vai falar. E continua o texto aqui. Verso agora 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. E culcando-se por sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Agora vem os textos fortes, que na atualidade até é meio melindroso falar isso aqui, mas nós temos que falar. É a palavra de Deus. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também deixaram o contato natural da mulher, se inflamando mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Forte, não é, irmãos? Forte, mas é a palavra de Deus. É a realidade que vivemos no século XXI. Se bem que na época de Paulo também tinha esses problemas. Certa vez, no concílio de anciãos, lá no MASP, o professor era o pastor Wilson White,
e ele deu uma aula e eu anotei uma frase que nunca esqueci e vou repeti-la agora. Hoje ele está velhinho, nem sei se faleceu. Ele disse assim: o mundo está podre, o mal amadureceu, o bem é que precisa amadurecer. Queridos irmãos, o mundo está podre. O pecado está campeando solto em todos os cantos do nosso planeta. Queridos irmãos, em Colossenses 3:5, Paulo diz assim: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Queridos irmãos, eu vou pular aqui alguma coisa, por causa do tempo. Falamos aqui rapidamente sobre o homem natural. Eu quero fazer uma pergunta. Muitas pessoas dizem o seguinte: mas não são todos filhos de Deus? Vou perguntar agora: são todos filhos de Deus? Sim ou não? Sim. O que diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12? Mas a todos quantos o receberam. Receberam quem? Jesus. Deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Irmãos, é um pouco impactante o que eu vou dizer agora. Mas nem todos são filhos de Deus. São criaturas de Deus. A pessoa só se torna filho de Deus quando aceita Jesus como seu Salvador pessoal. Amém. Se não aceitar Jesus como seu Salvador pessoal, ele é uma criatura que é amada por Deus, que Jesus morreu por ele, e ele precisa aceitar a salvação em Cristo Jesus. É forte, não é? Será que o estuprador estupra uma criança, ele é filho de Deus? Não, ele é uma criatura de Deus. Mas se ele se arrepender, abrir o coração ao toque do Espírito Santo, ele poderá se tornar um filho de Deus. Ele tem que nascer de novo, deixar de ser um homem natural. Vamos ver o segundo homem que a Bíblia fala. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 3. Os irmãos sabem que a igreja de Corinto era uma igreja muito problemática. Talvez não muito diferente dos nossos dias. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Olha aqui como que Paulo fala. Como nós vamos dar o nome para esse segundo homem. Ele é chamado na Bíblia de crente carnal. Qual a diferença do homem natural e do crente carnal? O homem natural não ora, não lê a Bíblia, não vai à igreja. O crente carnal, às vezes ora, às vezes lê a Bíblia, vai à igreja, e quando vem, dorme na igreja. E fica conversando, dando trabalho para os diabos. Irmão, desculpe, eu não quero ser assim forte, mas o tempo que vivemos é um tempo de realidade. E Paulo diz assim, 1 Coríntios 3: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como o quê? Carnais, como crianças em Cristo. Paulo diz assim, chamando os crentes da igreja de Corinto de carnais e crianças. Vocês lembram que Paulo, no capítulo 3, assim, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, agia como menino, mas quando eu cresci, deixei das coisas de menino? Irmãos, o cristão, ele não pode agir igual uma criança. Nós nos devemos tornar crianças no perdão, na pureza, mas não em atitudes. Chegou o tempo, queridos irmãos, de deixarmos de sermos crianças. Uma criança não sabe o que quer. Ela pega um brinquedo, brinca, depois abandona, pega outro. Uma criança suja as fraldas, precisa de comidinha na boca, precisa dar banho, precisa de cuidados especiais.
Irmãos, eu aprendi uma coisa na minha vida: de depender exclusivamente, 1000% só de Deus. Amém. Irmãos, talvez vocês estranharam o que eu vou falar. Nunca dependa de pastor. Nunca depende de ancião da igreja. Dependa somente de Deus. Então, precisamos de ancião e de pastores? É lógico que precisamos. Mas não fique na dependência de homens. Dependa somente de Deus. Viva uma vida de oração, de estudo da palavra de Deus. Clama, abre o coração a Deus. Vamos deixar de ser meninos. Diz assim: portanto, havendo entre vós ciúmes contendo. Estou lendo o versículo. Vamos ler o 2 também. Leite-vos de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Paulo? Olha aqui. Quem é Apolo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Identificamos o homem, segundo o homem, que é chamado de crente carnal. Crente carnal tem a Bíblia, não lê, não ora, não se envolve com as coisas de Deus, às vezes toma uma cervejinha, um cafezinho, às vezes vai ao cinema, ao baile, etc. Ou seja, ele tem um pé no mundo e um pé na igreja. Ele quer viver as duas situações. Estão entendendo, irmãos? Estou sendo forte nas palavras. No tempo do rei Acabe, o povo se apostatou. Acabe e Jezabel transformou a nação de Israel numa tremenda idolatria. Mas Deus agora chama um homem, Elias, para trazer uma reforma no meio de Israel. Em 1 Reis 18, 21, lá no Monte Carmelo, depois de todo aquele sacrifício, que desceu fogo, queimou tudo, nós sabemos a história. Agora, o profeta Jeremias faz um apelo tremendo. E diz assim, ali no monte Sinai, a voz dele ressoou por aquele vale. Até quando coxareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Mas o povo não respondeu nada. O que é coxear, irmãos? Vem da palavra coxo, mancar. Mancar. Queridos irmãos, nós não podemos ser um cristão que fiquemos mancando espiritualmente. Até quando coxeareis entre dois pensamentos? Irmãos, ou somos de Deus, ou não somos de Deus. Irmãos, chegou um momento, e esse é o momento, essa é a hora, de tomarmos uma decisão cabal ao lado de Deus. Essa é a hora, esse é o momento. Queridos irmãos, este homem, ele vive em derrotas. O crente carnal, ele vive em derrotas. Desanimado. Quer um exemplo, irmãos? Esse tipo de crente carnal, ele é encontrado na Bíblia em todas as épocas. Vamos analisar o povo de Israel quando saíram do Egito. Para onde que Deus estava levando o seu povo que estava no cativeiro egípcio?
para Canaã. Muitos entraram em Canaã. Por que não entraram? Por que não entraram em Canaã? Porque murmuraram contra Deus. Porque estavam sempre reclamando. E Ellen White diz que os murmuradores não entrarão no reino dos céus. Já viram pessoas que reclamam quando faz calor, outras reclamam quando faz frio, quando não chove, está sempre reclamando, não está o quê? Contente com nada, em momento nenhum, em lugar nenhum. O que Paulo diz lá em Filipenses 4? Aprendi a contentar-me com o que tenho, sem passar necessidade, sem ter fartura, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Amém. Vamos dar um nome aqui, com todo respeito para o crente carnal. Antes de dar o nome, eu vou perguntar uma coisa. Que cor que é a zebra, irmão? Você sabe que cor? Hein? Está. Ela é preta de estado de branco ou branca de estado de preto? Isso, não é? O crente carnal, nós podemos dizer que é chamado, nós vamos dar o nome dele de crente zebra. Já não sabe se ele é do mundo ou se ele é da igreja. Assim como nós não sabemos se a zebra é pintada de preta ou branca, não é? Com lista branca ou branco, etc. Então, queridos irmãos, nós não podemos ser um cristão zebra. Um cristão zebra. Nós devemos ser autênticos, filhos de Deus. Autênticos filhos de Deus. Irmãos, é 9 horas. O que eu faço? Termina o último. Rapidinho, o último homem da Bíblia. Vamos lá. Então vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Esse aqui é uma maravilha falar desse homem aqui. 2, versículo 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Aqui, irmãos, o homem espiritual, aquele homem que nasceu de novo, nasceu do Espírito Santo, nasceu da água, do santo batismo, aquele homem que anda com Deus, que estuda a Bíblia, que prega a palavra de Deus, diz que ele julga a todos, mas ele não é julgado. Julgar aqui, irmãos, mas no sentido de criticar. No tempo de Israel, havia os juízes que ficavam na entrada da cidade, e as pessoas traziam as causas difíceis, e eles julgavam as questões, aconselhavam, não é? O homem natural, ele julga, ou seja, ele aconselha, ele é equilibrado. Ele produz o fruto do Espírito Santo, que é um dos mais extraordinários, que é o domínio próprio. Que é o domínio próprio. Queridos irmãos, qual é o homem mais forte? Aquele que domina a si ou aquele que domina a cidade? Ele mesmo. Eu vou dizer uma coisa aqui. Diz o filósofo lá, o grego lá, Sócrates, Platão, não sei qual deles. Diz o seguinte, que nós somos nossos maiores inimigos. E alguém disse, algum deles diz assim também, conheça a ti mesmo. Você se conhece? Você se conhece? Hein? Você se conhece? Nós temos que nos conhecer. Irmãos, todo ser humano tem um ponto fraco, o diabo sabe qual é. Talvez aquilo que é tentação para mim, não é para o irmão aqui. Não é para o irmão. O diabo sabe tudo isso. Tudo isso. Irmãos, eu tenho um sermão que chama Unção Tirada do Fogo. E nesse sermão nós estudamos alguns textos da Ellen White, e ela diz o seguinte, que o diabo tem uma lista muito grande de todos os nossos pecados.
E o diabo agora, ele acusa. E diz assim: Gil, você está cantando na igreja? Você foi no passado. Não sei, não conheço o Brasil. Mas todos nós já tivemos um passado negro. Quando éramos homem natural. Você foi isso? Você, irmã, olha o que você já foi no passado, o que você já fez. Agora você está na igreja bonitinha, bem vestidinha, com Bíblia na mão. O diabo fica soprando isso no teu ouvido. Esse texto está baseado em Zacarias capítulo 3. Satanás acusando o sumo sacerdote, o justo. Aí o anjo do Senhor dizendo: o Senhor te repreenda, ó Satanás, porque não são tirados do fogo. Amém. Eu quero dizer uma coisa para você, querido irmão e irmã. Você é uma coisa tão preciosa. Você é um tição que foi tirado do fogo. Amém. Por que um tição? Lá em casa nós temos fogão a lenha. A gente cozinha lá, faz pão, etc e tal. Coloca aquela lenha. Eu fico olhando e pensando nesse texto. Aí quando termina, eu tiro aquilo de lá e ponho lá fora. E que lá fica o quê? Soltando aquela fumaça, né? Joga uma aguinha para apagar, né? Quem morou na roça agora sabe o que eu estou falando. Irmãos, se você não tirar a lenha lá do fogo, o que acontece com a lenha? Ela é consumida, vira cinza. O diabo quer fazer com cada ser humano que ele vire cinza. Quer consumir no pecado. Queridos irmãos, Deus quer nos tirar das fornalhas, das tentações de Satanás. Amém. Antes que ele nos consuma e nos dar uma vida eterna. Amém. Então, guardaram bem esses três homens. O homem natural, que nasceu uma vez só, no relacionamento humano. O crente carnal, que batizou, que está na igreja, tem o nome no livro da igreja, mas o coração está longe do Senhor. Não vive aquela alegria, irmãos. Vive rastejando pela areia do deserto desta vida, igual os israelitas. E vou dizer uma coisa, irmãos. Teria mais alguma coisa para falar. Quando os 12 espias foram esperar a terra, eles voltaram. 2 tiveram um relatório otimista. E 2 e 10 um relatório pessimista. Josué e Caleb disse assim: vamos avançar, porque vamos possuir aquela terra. Porque a terra boa, Deus nos prometeu. Mas o povo, irmãos, choraram a noite toda e disseram assim: voltemos para o Egito, levantemos um capitão e voltamos para o Egito. O homem, o crente carnal, está sempre voltando para o Egito. Egito é símbolo do pecado, é símbolo do mundo. Agora, o verdadeiro israelita, ele não volta para o Egito, ele marcha para Canaã. Amém. Querido, nunca volte para o Egito. O Egito é lugar de escravidão. O mundo escraviza. O mundo oprime. O mundo nos tira alegria e oferece falsos, né? Oferece prazeres e uma falsa alegria e uma falsa felicidade. Então, nosso desejo, nossa oração, irmãos, é que você possa ser realmente um homem, uma mulher espiritual. Amém. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa lhe tocar. Se existe alguma coisa na tua vida que não condiz com a palavra de Deus, diz: Senhor, tenha misericórdia de mim. Tira isso da minha vida. Muda a minha vida, Senhor. Eu quero te servir. Eu quero viver uma vida feliz no lar, com a minha esposa, com o meu esposo, com meus filhos. Eu quero estar na igreja. Eu quero pregar o Evangelho, testemunhar. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Esse é o nosso desejo, a nossa oração. Amém.
Edilson vai agora terminar com a mensagem principal. Nesses dias em que a fé desaparece, quando tudo ao meu redor me enlouquece, quando tento te buscar e não consigo, o meu coração suplica o teu auxílio. Urgentemente ouvir tua voz, necessito estar contigo aqui a sós, que tu venhas me tocar e que possas me aceitar. Junto a ti eu sei que é o meu lugar, Senhor. Nos momentos em que falta esperança e a visão que é tão pequena não te alcança, quando tudo ao redor não faz sentido, eu me lanço aos teus pés arrependido. Se o desânimo quiser me derrubar, e se o mundo conseguir me encantar, Deus me ajude a enxergar que é preciso te buscar. Antes que anoiteça eu quero estar em paz, Senhor. Deus de paz, não existe outro como tu. Quero amar-te sempre, ó Jesus, meu Deus e eu. Meu Senhor,
quer você entregar a sua vida ao Senhor? Vamos ficar em pé, vamos orar. Gostaria que você orasse aí, da onde você está. Você agora olhasse para dentro do teu coração. Disse, Senhor, tira isto que não te agrada da minha vida. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, como é maravilhoso estar na Tua santa presença. Amém. Que nós possamos continuar na Tua presença. Amém. No nosso lar, no trabalho, onde quer que estejamos. Que possamos ser genuinamente homens e mulheres espirituais. Amém. Que te busque, que fale do Evangelho, que dê bom testemunho e que mostre Jesus a outras pessoas. Amém. Senhor, nos perdoe onde temos falhado. Abençoe esta igreja. Amém. Aquelas pessoas que estão afastadas dos teus caminhos. Abençoe as crianças, os jovens, os adultos. Que nós possamos nos unir e nos prepararmos para o breve encontro com o nosso Senhor Jesus. Amém. Onde Ele há de vir nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Amém. Para nos tirar aqui desse mundo carcomido pelo pecado. Amém. Senhor, nos dê um restante de semana feliz na Tua santa presença. Amém. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi pedido para a gente louvar a Deus com uma canção, justamente voltada para este momento que nós tivemos aqui, né? De pedidos, de agradecimento, de súplicas ao Senhor. Eu gostaria que você meditasse então nesta canção. Cada um de nós, ao abrir o nosso coração a Deus, pedindo, agradecendo, que venha prevalecer, que nós venhamos a fomentar no nosso coração, na nossa mente, essa chama da esperança de saber que servimos e conhecemos um Deus que pode, que é um Deus de milagres, e que o que Ele almejar fazer conosco está nas mãos dEle, que as nossas vidas mantenham-se seguras nas mãos dEle, porque Ele pode, é o Deus dos milagres.
e Deus sabe qual é o melhor. Mesmo que não entendas o porquê, espere no Senhor. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que custe o sofrer. Confia em Deus, Ele tudo fará, até mesmo que pareça mais difícil ou impossível. Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que custe o sofrer. Confia em Deus, Ele tudo fará, até mesmo que pareça mais difícil ou impossível. Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. Feche seus olhos e vamos orar a Deus. Obrigado, Pai querido, por mais uma vez o Senhor ter estado conosco neste momento que passamos aqui, ouvindo a Tua mensagem, Pai. Que o Teu Santo Espírito possa trabalhar em nossa mente, em nosso coração, para que nós possamos fazer a Tua vontade. Cuida de nós, cuida de cada pessoa que neste momento está ouvindo, que o Senhor possa estar ao seu lado, suprindo suas necessidades, atendendo aos pedidos do seu coração. Que essa pessoa possa neste momento sentir a Tua presença ali, atuando na vida dela. Permaneça conosco, nos traga aqui também para o próximo encontro. Pedimos em nome de Jesus. Amém.